Quase um mês depois do empate com o Mafra, dá-se o regresso ao Estádio da Madeira e para receber um adversário sempre muito incómodo, o Penafiel. Um autogolo de Júlio César complicou ainda mais a tarefa do Nacional, mas o gol de Marco, ainda antes do intervalo, devolveu a esperança. No recomeço, o Roches voltou a mostrar os seus dotes goleadores, fazendo o 2-1 que valeu os 3 pontos e colocava a equipa em zona de subida antes de nova paragem do campeonato. O recomeço da competição, após nova data FIFA, não correu de feição. A estreia na Taça de Portugal resultou numa derrota inesperada em Espinho por 2-0. Depois da eliminação à primeira na Taça da Liga, o Nacional ficava também de fora à primeira na Taça de Portugal. O foco passava assim a estar 100% no campeonato. Com o Espinho, onde realmente fomos eliminados e foi se calhar um dos piores jogos, a par do Cova da Piedade que nós fizemos a época toda, o Espinho, onde tivemos responsabilidades claras, apesar de muitos condicionamentos do campo, etc., não é desculpa, tivemos mal na taça. Outubro trouxe o Porto B à Madeira para um jogo antecipado da jornada 14. Roches marcou cedo, mas os Dragõezinhos deram boa réplica e apesar de Camacho ter dado nova vantagem antes do intervalo, foi preciso esperar pelos minutos finais para que o jogo ficasse resolvido. No caso, com um bis de Riascos que saltou do banco para garantir os 3 pontos. Foi um momento muito bom que não esperava entrar no jogo e em seguida marcar 2 gols. E foi muito bom para mim e para a equipa. Essa seria, contudo, a única vitória do mês, pois logo a seguir à terceira paragem da época pela data FIFA, surge a primeira derrota no campeonato, na deslocação ao Seixal para defrontar o Benfica B. Segue-se um empate em casa, na recepção ao Varzim a 1 golo, e depois novo empate, este fora, no recinto do Feirense, num jogo com muitas incidências. Benfica B Seixal nunca é fácil, já vínhamos de uma paragem também do campeonato, onde não tivemos bem nesse jogo, claramente. Varzim já a meio da semana, tivemos alguma infelicidade, empatamos com o Varzim 1-1, e em Santa Maria da Feira era um jogo de tripla, nós sabíamos que era sempre muito complicado em Santa Maria da Feira, contra um Feirense sempre muito forte, mas empatamos lá e acabou por ser um bom resultado no final dessa semana. O Nacional iniciava novembro no terceiro lugar, a 1 ponto da zona de subida, mas com um jogo a mais, pelo que a recepção ao segundo classificado, Sporting da Covilhã, assumia contornos de quase decisiva. Desde que nós íamos andar sempre no topo, obviamente, e fico feliz porque foi uma das coisas que nós aos poucos estamos a conseguir implementar no seio do grupo, que após um resultado menos positivo, os jogadores não devem estar contentes, mas nunca abalou, porque sempre disse que a qualidade que nós tínhamos era muito grande, só tínhamos era que demonstrar em cada treino e depois no fim de semana. O jogo foi muito complicado, ficando decidido graças a um autogolo, mas o mais importante foi conseguido a vitória. Antes desse jogo estávamos ali a 3 pontos, talvez 4 pontos da Covilhã, e penso que íamos para uma série muito importante, Covilhã, Farense, Estoril, portanto ali ia-se definir muita coisa do que poderia ser o nosso campeonato. A equipa entrou muito determinada nesse jogo, sei que até mudamos a dupla de centrais e os dois que entraram, o Mosevic e o Diogo, fazem um grande jogo também. Foi um teste grande ao grupo e a verdade é que os jogadores estiveram muito bem, a equipa esteve muito bem nesse jogo, entrou determinada e depois sofreu na segunda parte para segurar o resultado, porque o mais importante era a vitória, mas foi uma vitória essencial para nós arrancarmos para o resto do campeonato que todos conhecemos. O Nacional dava assim início à melhor sequência da época, onde a equipa puxou verdadeiramente dos galões, mostrando o estofo de campeão. A deslocação ao recinto do último classificado rendeu mais 3 pontos graças ao gol de Riascos. Na recepção ao líder farense foi Mosevic a garantir novo triunfo tangencial. Farense era um jogo também muito importante, principalmente para o ataque ao primeiro lugar, para a estabilidade na zona de subida. Nós acabamos por vencer o Farense também numa primeira parte muito bem conseguida e acabamos lá está a tentar tudo por tudo para conseguir levar os 3 pontos contra mais um candidato, mais um adversário direto. Estava 6 vitórias seguidas, eles tinham 6 vitórias seguidas e nós quebramos esse ciclo e ganhamos em casa. O último jogo de 2019 foi disputado em casa de outro candidato, o Estoril, que tinha neste encontro uma oportunidade de ouro de se aproximar da zona de subida. Caso ganhasse, ficava a 3 pontos do Nacional, mas com menos um jogo. Só que a dupla Riascos-Roches voltou a fazer estragos e nem o golo marcado pelo Estoril na segunda parte, na altura a empatar o jogo, foi suficiente para travar a formação alvinegra. O triunfo por 2-1 deixava o Nacional com 5 pontos de vantagem sobre os perseguidores, vantagem essa que no virar do ano se revelaria de grande importância.
É uma vitória já de sério candidato à subida, porque não era fácil vencer Farense, Estoril, Covilhã, e nós acabamos por ser muito fortes nessa altura, e isso foi um passo decisivo para chegarmos à paragem do campeonato, agora no fim, e estarmos em primeiro lugar. Uma fase muito boa para a equipa e para mim.